Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro Jung e o Tarot. Agora, para ler, né? Conversar com vocês, ler não. A gente lê uma parte, uns trechinhos, mas a obra completa não podemos. E já estamos no capítulo 18 e o arcano tão temido e tão sombrio dessa jornada, que é o arcano do diabo, número 15. Né? Eu não vou mostrar, não vou colocar a fotinho dele aqui, tá? Porque o YouTube já derrubou alguns vídeos por conta da imagem desse arcano, então eu não vou colocar. Convido vocês a procurar a imagem do arcano do diabo no tarot de Marselha, tá? Que é o que ela usa aqui no livro. Então, dá uma olhadinha na figura, dá uma olhadinha também na figura do diabo e outros decks de tarô. E volta aqui, né, para a gente começar nosso clube do livro. Lembrando que nós temos um canal, né, um grupo lá no Telegram, para a gente debater, para a gente conversar e a gente também trazer novidades por lá, né? Trazer outros clubes do livro que provavelmente não vão estar disponíveis em nenhuma outra plataforma, a não ser lá no grupo fechado, tá bom? Se você querer entrar no grupo, comenta aqui nesse vídeo, né? Eu quero entrar no grupo, me coloca no grupo, que aí a gente conversa e eu posso te colocar lá no grupo do Telegram. Ou então me chama nas redes sociais, tuilaclaudia.tarote, e aí a gente conversa por lá. Vamos ao que interessa. O arcano do diabo. Chegou o momento de enfrentar o diabo. O nome do capítulo é O Diabo, o Anjo Negro. Chegou o momento de enfrentar o diabo. Como figura arquetípica importante, ele pertence propriamente ao céu, a fileira superior do mapa do tarô, mas caiu. Lembram-se? Segundo as próprias palavras, deixou o emprego e pediu demissão do céu. Disse que merecia uma oportunidade melhor. Achava que lhe deviam ter dado um aumento e mais autoridade. Não é assim, porém, que os outros contam a história. De acordo com a maioria dos relatos, Satanás foi despedido. Dizem que o seu pecado foi a arrogância e o orgulho. Ele tinha uma natureza prepotente, ambição em demasia e um senso inflado do próprio valor. Não obstante, possuía muito encanto e considerável influência. Seus métodos eram sutis. Organizava a rebelião dos anjos às costas do patrão, ao mesmo tempo que procurava granjear os favores do amo. Tinha inveja de todo o mundo, principalmente da espécie humana. Gostava de imaginar-se o filho predileto. Odiava Adão e não lhe tolerava o domínio daquele arrumadinho jardim do Éden. A segurança complacente era e ainda é maldição para ele. A perfeição fazia-o estender a mão para o seu tição. A inocência fazia-o contorcer-se. Como gostava de tentar Eva e, e arrasar o paraíso. A tentação era e continua a ser a sua especialidade. É uma das palavras-chave desse arcano, é a tentação. Né?
Há quem diga até que foi ele quem levou o Senhor a atormentar Jó. Visto que Deus é bom, dizem-nos. Eu nunca poderia ter pregado peças tão diabólicas se não tivesse sido induzido a fazê-lo pelo Satanás. Outros argumentam que, sendo onisciente e todo-poderoso, o Senhor terá de assumir a toda a responsabilidade pelas torturas infligidas a Jó. A discussão sobre a quem cabe a responsabilidade pelo sofrimento de Jó vem se arrastando há séculos. Ainda não foi resolvido e talvez nunca seja. A razão é simples. O diabo arma confusões, porque ele mesmo está confuso. Eu adorei essa frase. O diabo arma confusões, porque ele mesmo está confuso. Se olharmos para o seu retrato no tarô, veremos por quê. Apresenta-se como um abuso, como um absurdo, né? Absurdo conglomerado de partes. Antes de continuar aqui a leitura, é interessante perceber que esse arcano é um dos que a gente mais tem contato, né? Por exemplo, se a gente está falando o Papa, é um que a gente tem uma referência, né? Um líder religioso. Mas se a gente colocar a roda da fortuna, sabe? A temperança, minha cabeça está cheia que fervilhando de ideias. O julgamento, né? Esses a gente está um pouco mais distante. Mas o diabo, ele é um arcano que está presente em todas as culturas, em todas as sociedades, no papel do vilão, no papel do mal. Ele é a personificação, né? A imagem personificada do mal, da sombra, né? Do lado negro da força, né? Toda essa coisa do bem e do mal. Então, é como se a gente acredita na ideia de uma divindade superior, que é o próprio bem, existe também o outro polo, que é o negativo, né? Que é o escuro, que é o mal. Então, a figura do diabo é um arquétipo muito forte em todas as culturas e em todos nós. Né? Não há quem não olhe para essa imagem do tarô e não fale, isso aqui é o diabo, é Satanás, é o cão, tem vários nomes para ele. Né? Então, não tem até uma criança olha para a figura e diz, sabe? É muito comum. Mas essa imagem, ela é uma própria confusão. Não vou colocar aqui como eu falei, mas eu peço que vocês observem, tá? Porque é um ser confuso. É um anjo, a história, né? É que é um anjo que caiu, um anjo caído, é Lúcifer, né? Só que em alguns decks de baralho, a figura do diabo vem como uma figura muito bonita. Vem como uma figura muito atraente, tentadora, sabe? Que perde um pouquinho essa ideia da confusão que vem aqui no tarô de Marcélia, sabe? E é bom a gente resgatar isso. Porque o arcano do diabo não é só a tentação, não é só o mal, a sombra, o nosso lado que a gente não quer acessar, né? Mas é toda essa figura confusa aqui que a gente vai ver, certo? Vou narrar a imagem. A carta do diabo do tarô de Marcélia mostra um ser alado, né? Parece um anjo, mas ele tem chifres, tem seios, tem garras, né?
as garras, né? As mãos e os pés parecem garras mesmo, sabe? Com unhas enormes. Tem um corpo, no tarot de Marcélia, tem um corpo um pouco andrógeno, né? Não dá para colocar nem como uma figura feminina, nem como uma figura masculina, ele é andrógeno. Os olhos meio confusos, parecem um pouco vesgo. O nariz, né? Bem confuso também. Então, é uma figura bem misturada. E junto a ele, né? Na mão esquerda dele, ele segura uma espada. Mas ele não segura na base da espada, ele segura no meio da espada, na lâmina. Certo? Ele está num altarzinho um pouco superior. E na frente dele tem dois seres, meio animalescos, né? Um com um corpo que parece de um ser feminino e o outro com um corpo que parece de um ser masculino, mas eles estão presos a essa figura. Estão presos à figura do diabo. Eles têm chifres, eles têm rabos, eles parecem meio que um bicho, né? Um animal misturado com o ser humano. Tá? Ele apresenta como um absurdo aglomerado de partes. Usa armações de veado e, no entanto, exibe garras de ave de rapina e asas de morcego. Disse o homem, mas possui seios de mulher. Ou talvez, mais precisamente, usa-os, pois eles têm a aparência de algo pintado nele. Esse estranho peitoral proporciona-lhe escassa proteção. É usado, talvez, para insígnia destinada a camuflar a crueldade do portador. Simbolicamente, porém, indica que Satanás utiliza a ingenuidade e a inocência como frente para abrir caminho com os seus encantos até o nosso jardim. É um ser andrógeno que usa da inocência e da ingenuidade, tá? E, como esclarece a história do Éden, é através dessa maneira inocente e dessa mesma inocência e ingenuidade em nós que ele opera. O fato de ser o peitoral rígido e sobreposto indica também um lado feminino do diabo, mecânico e descoordenado, de sorte que nem sempre está sob o seu controle. Significativamente, o elmo de ouro pertence a Wotan, um deus também sujeito a explosões femininas de gênero, que buscava vingança sempre que sua autoridade era ameaçada. O diabo carrega uma espada, mas segura descuidado pela lâmina e com a mão esquerda. É evidente que o seu relacionamento com essa arma é tão inconsciente que ele seria incapaz de usá-la de forma deliberada. E o que quer dizer simbolicamente que o seu relacionamento com o órgão masculino também é ineficaz. Lembram que a espada ela representa o masculino, né? A energia do masculino. Aqui ele também é uma figura andrógena. Lembra do arcano anterior, da temperança? O anjo é um ser andrógeno. Tem ali o que representa o feminino e o masculino. Aqui, diferente, né? Lá no arcano da temperança, o anjo, ele é o próprio alquimista que consegue manusear, equilibrar as duas energias. Já aqui no diabo, esse ser, ele tem as duas energias nele, ele tem os seios de mulher, ele tem a espada, ele tem os chifres, né? Mas ele não sabe usar.
ele não tem nenhum domínio sobre essas duas forças. É tudo muito confuso. O diabo é uma figura arquetípica, cuja linhagem direta e indireta remota à mais alta antiguidade, quando costumava aparecer como um demônio bestial, mais poderoso e menos humano do que a figura estampada no tarô. Como Sete, o deus egípcio do mal, não raro assumia a forma de uma cobra ou de um crocodilo. Na antiguidade Mesopotâmia, Pazazo, demônio malariento do vento do sudeste, rei dos espíritos maus do ar, incorporava algumas das qualidades ora atribuídas a Satanás. O nosso diabo pode ter herdado também atributos de Tiamat, deusa babilônica do caos. Olha, todas as figuras que existem aí associadas à figura do diabo. Babilônica do caos, que assumia a forma de um pássaro armado de chifres e garras. Foi só depois de aparecer em nossa cultura judeu-cristã que Satanás principiou a adotar características mais humanas e a agir de maneira que nós, humanos, podíamos compreender mais prontamente. Né? Está presente em todas as culturas, essa figura. Eu já vou dar uma sugestão de uma série, né, para vocês assistirem. O nome da série, se vocês não assistiram, mas é muito interessante ver e perceber esse arquétipo do diabo, como ele aparece nessa série, né? O nome da série é A Missa da Meia-Noite. Procurem aí, é uma série excelente e muito potente para estudar esse arquétipo, para estudar esse arcano. Não vou falar porque vocês vão ter que assistir e me contem aqui o que vocês captaram lá, né? Porque tem essa ideia desse ser misterioso que parece ser bom, mas na verdade não é bem assim, né? Então, quem já assistiu, dá uma revisitada lá, vê novamente e faz o link com o tarô. Porque o tarô está em tudo. E essa figura, ainda mais. Você vai ver, a gente vê a figura do diabo, o arquétipo do diabo, do mal, em tudo. Tudo. Filme, livros, série, na mitologia, né? E em nós, no nosso dia a dia, né? Então, a gente consegue acessar muito bem esse. Apesar da gente ter muito medo de entrar em contato com esse arcano, né? Conversar com esse arcano. Será que você tem coragem de sentar na frente do diabo e conversar com ele? Tem um livro muito bom também, que é Mais Esperto que o Diabo, tá? E fica aí a sugestão também para vocês lerem esse livro, Mais Esperto que o Diabo. É também excelente. Vamos nomes. O que torna o personagem tão detestável é a conglomeração sem sentido de suas várias partes. Uma reunião tão irracional ameaça a própria ordem das coisas. Solapa o plano cósmico sobre o qual repousa toda a vida. Enfrentar uma sombra como essa significaria enfrentar o medo de que não só nós humanos, mas também a própria natureza pode ter ficado frenética. A despeito do fato de estar essa figura do tarô equipada para lançar-se ao ataque e agarrar a vítima no escuro, ostenta um traço redentor, um par de cornos de ouro,
Os cornos são um símbolo antigo de vida nova e regeneração espiritual. Os cornos de ouro são especificamente símbolos de fogo divino. Os que foram aqui pintados, quase sem parecer com línguas de chamas, saídas de cada lado da cabeça da criatura. Como já observou antes, esses chifres mágicos não pertencem à pessoa do diabo. Fazem parte de um elmo de ouro rememorativo de Voldemort, né? E aí a gente já leu essa parte. Como Adão e Eva descobriram o papel do diabo é tão ambíguo que muitas vezes não se pode saber exatamente o que está pretendendo fazer. Por outro lado, ele nos instiga a desobedecer, instando conosco que provemos o fruto proibido e engolamos o bocado agridoce do bem e do mal. Por outro lado, não fosse o seu induzimento à ação e ao conhecimento, estaríamos ainda feito criancinhas presos na ronda idílica de um paraíso seguro, mas limitado. Sem o envolvimento diabólico nos problemas cruciais do bem e do mal, não teríamos consciência do ego, não teríamos civilização e tampouco teríamos a oportunidade de transcender o ego através da autocompreensão. Como animais, estaríamos aprisionados para sempre dentro das fórmulas rígidas do comportamento automático. Que lindo esse parágrafo é incrível. Ele traz aí uma dica, esse parágrafo traz uma dica e uma reflexão para a gente olhar para esse arcano de uma forma mais positiva. Todos os arcanos do tarô, eles têm o seu lado positivo e o negativo. O arcano do diabo, apesar de todo mundo ter medo dele, quando ele sai em tiragem, as pessoas ficam meio tensas, e normalmente vem uma mensagem muito forte, muito impactante, mas ele também tem um lado positivo. Ela fala aqui desse lado do rebelde, daquela, como é que eu posso falar? Que o diabo ele nos instiga a se rebelar, a ir contra as leis, sabe? A acessar outras coisas, acessar aquilo que a gente não acessaria. Aí de encontro às prisões, aí de encontro às regras que estão nos aprisionando. E é interessante essa visão que ela coloca, porque se não fosse o diabo, né, ter mostrado, claro que no mito, né, o diabo ter mostrado, ter tentado Eva a morder a maçã, né, a gente não estaria aqui vivendo, né, essa experiência, a gente não teria civilizações, né, estaria ali preso para sempre num jardim perfeito, né, numa vida perfeita. O ser humano, o Adam Cotman, né, o ser humano original, aquele lá criado, imagem e semelhança de Deus, estaria ali, né, intocado. Dizer-se-á que através das atividades de Satanás, nós, seres humanos, fomos expulsos do Éden, da obediência instintual e da natureza animal, a fim de podermos cumprir o destino de nossa natureza, especificamente humana. A maioria... vou voltar um pouquinho.
Ele fala aqui da obediência, né? Que o arcano do diabo, ele nos instiga a desobedecer. E é interessante, sim, a gente não estar todo o tempo submisso. Às vezes, a gente ficar submisso é perder um pouco do que a gente pode acessar, perder um pouco de nós mesmos. Então, sair um pouquinho da obediência é também interessante. Certo? Você só será inteiramente humano quando enfrentar o diabo. Você só será inteiramente humano quando enfrentar o diabo. Enquanto os lacaios, aí agora ele está falando dos dois seres que estão ali aprisionados ao diabo. Tá? Os dois escravos do tarô lembram os assistentes de um espetáculo de mágica, que se postam com um sorriso malicioso de cada lado do mágico, enquanto este faz os seus truques. Nunca se voltam para ver o que ele está pretendendo fazer. Estendem os implementos necessários como se estivessem executando uma dança ritual sem nenhuma ligação com o que acontece no palco. Depois se afastam e reassumem sua postura inocente na ribalta. Enquanto os lacaios não se derem conta do papel que representa nas mecanições do diabo, as maquinações do diabo, perdão, poderão continuar executando o seu ritualzinho sem conflito nem problemas e sem crescimento. Observam quão diminutas aparecem suas figuras na gravura. São bem menores do que a imagem do diabo, né? Que está ali em primeiro lugar. São ridicularmente pequenas de estrutura, porque as energias que se acham em ligação estreita com suas partes animais não foram conscientemente reconhecidas, assimiladas e tornadas utilizáveis para o crescimento. Esses trasgos trazem estampado no rosto a expressão presumida dos que supõem estar em completo controle do seu comportamento. Toda vez que súbitas explosões emocionais, esquecimentos inexplicáveis ou outros lapsos de consciência ameaçam destruir a autoimagem complacente de tais pessoas, elas nunca olham para trás a fim de observar as compridas caudas que as ligam aos seus antepassados animais. É muito forte essa questão dos dois lacaios, porque é, sim, uma lembrança de energia de submissão, de energia de obsessão, de mentira, controle, né, de aprisionamento. Mas que, na verdade, aqueles dois lacaios, eles não estão ali obrigados. Eles estão ali porque eles escolheram estar ali. Né? Eles estão presos não é porque o diabo não é porque o diabo obrigou de alguma forma, mas o diabo ele jogou a sua tentação e eles caíram e eles chegaram e eles se aprisionaram ali. De alguma forma existe uma troca, existe um ganho, né? Porque ela vai falar mais na frente que os dois lacaios que estão ali presos ao diabo, eles acreditam de alguma forma que eles estão ganhando alguma coisa, né? E é muito legal que tem um pouco disso lá na série da Missa da Meia-Noite, né? Acreditar que está ligado a uma figura realmente divina, está ligado a uma figura que realmente está falando algo verdadeiro. E aí vem a enganação, a mentira, a obsessão, a submissão, o controle.
Assim que esses lacaios perceberem as suas caudas de animais, o quanto eles estão submissos, o quanto eles não são eles mesmos, eles podem sair dali. Eles podem sair desse encantamento. Eles podem estar olhando a figura do diabo como se fosse um anjo. E aí eles voltam, né? E se eles perceberem a real imagem daquilo, eles podem voltar assim e sair dessa situação, dessa circunstância. Né? E aí ela fala mais na frente de como a figura do diabo lembra um pouco, né, o arcano número 16, que é os enamorados, mas também o arcano do Papa. Né? Como o arcano do Papa, no seu negativo, pode ser um diabo disfarçado, né? É muito legal, gente. Se vocês puderem, tenham um livro, adquiram um livro e leiam um capítulo completo. Esse capítulo, ele é um pouco grande, mas aqui a gente vai reduzir, né? A gente não vai poder ler tudo aqui. Por esta razão, diz Jung, nós, seres humanos, não nos sentimos bem quando nos comportamos perfeitamente. Sentimos-nos muito melhor quando estamos fazendo alguma coisa errada. Isso acontece porque não somos perfeitos. Na verdade, assim, querer ser perfeito, querer fazer tudo perfeito, é algo esquisito, né? Não é da nossa natureza. Quando constroem um templo, os hindus deixam um canto para acabar. Só os deuses fazem coisas perfeitas. O homem nunca poderá fazê-las. É preferível sabermos que não somos perfeitos, porque assim nós nos sentimos muito melhor. Não obstante, a imagem da perfeição está tão estranhada em nossa cultura, entranhada. Não bastante, a imagem da perfeição está tão entranhada em nossa cultura que nos sentimos culpados quando não podemos atingi-la. Precisamos, às vezes, de um bode expiatório que nos ajude a suportar o peso de nossas imperfeições demasiado humanas. E aí vem o diabo, né? O diabo como esse bode expiatório, como culpado de todas as nossas imperfeições. Porque é muito pesado carregar a culpa de entendermos que somos imperfeitos e temos um lado sombra, né? E temos um lado aí obscuro que gosta de fazer o mal a outra pessoa. Né? Nós temos esse lugar imperfeito, vaidoso, egoísta, orgulhoso, nós temos isso. Mas é muito mais fácil acreditar que foi o diabo que despertou isso na gente, né? Que é obra do diabo. É muito mais fácil condenar um ser do que assumir que você é. A gente culpa o diabo de tudo. E aí me vem muitos trechos do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Porque realmente no livro Mais Esperto que o Diabo, o autor, se eu não me engano, é Napoleão Hill, ele conversa com o diabo, ele senta, ele conversa com o diabo. E o diabo nada mais fala de que ele está em tudo, do que ele mostra, né? Do que ele faz, de como ele faz, que não é nada mais do que já pegar coisas que a humanidade já tem, né? E já alimenta. É muito interessante. Nos momentos de sondagem da alma, tentamos deveras deslindar essas qualidades monstruosas em nós mesmos.
e expulsar a tentação de engordar outros para que sirvam aos nossos propósitos. Mas, quando nos vemos enredados desse tipo de teia, presos e amarrados pelas maquinações alheias, a busca da alma não raro cessa e principia o apontar de dedos. A culpa é sempre do outro, né? A culpa é sempre do outro. É difícil acreditar que nos deixamos vitimizar e é tão diabólico quanto representar o papel do agressor. Vou ler de novo. É difícil acreditar que o nos deixarmos vitimizar é tão diabólico quando representar o papel do agressor. O diabo, cujas formas são legião, apresenta muitos problemas sérios. Não devemos tomá-lo à ligeira. Ao tratar com ele, porém, aprendermos a rir um pouco, pois o humor funciona como potente ponte para ligar o mundo dele ao nosso, de modo que humanize a ambos. No emprego que fazem os dos homens, no emprego que fazem do humor como abordagem do diabo, os orientais têm um truque de mestre. Embora medrosos, são demônios, sempre dão margem ao humor zombeteiro. Tem esse lado, né, mais engraçado. E é interessante que as pessoas falam assim, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? O inferno é mais divertido. Que tem uma questão de brincadeira, né? Humor, e um humor meio ácido do, do diabo, né? Enquanto os anjos são sérios, perfeitinhos. Tá vendo como a gente se aproxima muito mais dessa figura que é imperfeita, dessa figura que é sombria, que tem um ar mais relaxado do que das figuras perfeitas dos anjos, né? É muito mais fácil a gente acessar esse daqui. Ele está mais perto de nós. Mas os outros também estão. A gente às vezes é que acredita que não, né? Então, é importante a gente ver e saber que existe sim essas energias densas, esses seres que são manipuladores, que usam de artimanhas para o mal, que são zombeteiros. É muito importante. Não vivemos em um mundo para sermos ingênuos demais. E o diabo ele vem nos lembrar disso. Vem nos lembrar de estar alerta, de ser esperto, né? Vai nos lembrar de não se deixar enganar. Essa figura ela é muito importante na nossa construção da nossa própria psique. E nós temos esse lado, esse diabinho dentro de nós. E será que temos coragem de sentar e conversar com ele e acessá-lo? Pode ser que você se divirta, se surpreenda, se encontre, consiga equilibrar ele, né, na sua vida. A gente só consegue mudar uma coisa se a gente entra em contato com ele, né, com isso. A gente deixa isso vir à tona. Então, esse foi mais um encontro do Clube do Livro. O próximo arcano continua sendo naquela linha bem pesada. Vimos enforcado, a morte, temperança, o diabo e agora arcano 16, a torre, né? E aí vem o 17, que é a estrela, e a gente dá um respiro. Os arcanos mais temidos do tarô, né? O 12, o 13, o 15 e o 16. Mas não precisa, gente, não precisa. Eles têm também um lado positivo, tá? E é isso, galera. Comentem se fez sentido, comentem o que vocês captaram ali da série. Se vocês forem ler o livro também que eu sugeri, muito legal. Traz também aqui contribuições pra gente. Fala se você gostou, fala o que você achou.
fala o que você achou da série também. Se você tem outras coisas, outras sugestões de eu vejo o arcano do diabo em tal filme, em tal livro, em tal série, em tal história em quadrinhos, comenta. É muito legal a gente perceber que o tarot está em tudo, tá? Então, até o nosso próximo encontro para conversar sobre a torre e muito obrigada por escolherem estar aqui estudando tarot comigo, com Jung.